Aleluias. Vamos abrir as nossas Bíblias em Êxodo, capítulo 1. Deixa eu ler só um versículo. Sem óculos aqui fica difícil. Verso 12. Êxodo 1, verso de número 12. Contudo, quanto mais os oprimiam, tanto mais geravam filhos e se multiplicavam. E os egípcios preocupavam-se por causa dos muitos descendentes de Israel. Feche seus olhos. Papai, a tua palavra será pregada nesse momento. Eu te peço, papai, que todo espírito que traz a confusão na mente, que leva a mente desse homem lá para fora para os problemas, todo espírito que traz a sonolência seja repreendido agora e mandado direto para o abismo. Todos que estão ouvindo essa palavra, papai, que eles sejam conectados ao trono da graça agora, que a mente deles seja conectada à mente do nosso Senhor Jesus, para ouvir toda a direção dos céus e suas vidas serem transformadas, em nome de Jesus. Amém. Aleluias. O Senhor colocou uma coisa no meu coração. Se quiser baixar aí, pode baixar, tá? Amém? E essa história aqui de Êxodo, tá? Que é o início, que marca o início da libertação do povo do Egito. Preste muita atenção, eu preciso dar só rapidinho o início, o contexto histórico, para você entender o que é que está acontecendo. O povo de Deus desceram direto para o Egito na época de José, e todos conhecem a história de José do Egito, não é? Teve uma grande fome na terra, e Deus levantou José para ser o governador do Egito, para administrar todas as finanças, todos os alimentos do Egito, para sustentar o mundo. E o povo de Deus, os filhos de Jacó, foram todos para lá. Chegaram lá 70, e lá se instauraram, e lá ficaram por anos e anos. Só que depois de centenas de anos, mais ou menos 200 e poucos anos, a história conta, se levanta um faraó que não conhecia mais José, não conhecia mais as histórias de José, não conhecia mais o que aconteceu naquela época, e ficou desesperado por ver uma grande quantidade de hebreus surgindo na terra. Então o que é que ele pensou? Esse povo aí vai ficar muito poderoso, esse povo vai crescer poderosamente, e eles vão se revoltar contra nós, e o exército deles será mais poderoso que o nosso, e eles vão nos derrubar. Então eles ficaram terrivelmente preocupados. E para você ter uma noção, e você pensar, meu Deus, como é que um faraó não consegue se lembrar das coisas que aconteceram, fatos importantíssimos que aconteceram no passado? É ou não é? Porque quando eu leio isso, eu fico pensando, um faraó que não conhece a história do seu povo, é ou não é? É esquisito isso. Mas, glória a Deus, mas é fácil na nossa geração perceber isso. Por quê? Quem aqui conhece os descendentes da família imperial aqui no Brasil? Quem conhece? Vocês que estão aqui, quem conhece? Levanta a mão, no meio de vocês. Mas é a história do nosso país. É ou não é? Já se passaram 125 anos
que o Império acabou no Brasil. 125, por aí. E a gente nem se lembra dessa história. Se não cantarem o hino nacional para a gente, a gente não sabe o que aconteceu lá na margem do Rio Ipiranga. Independência humana, ouviram do Ipiranga, a gente não sabe. É verdade ou não é? E não precisou passar 200, 300 anos. Precisou 100 e poucos anos, a gente já não lembra. Mas existe descendente da família imperial no Brasil. É a família Bragança, Orlins, eu acho, Orlins Bragança, que mora lá no Rio, na cidade de Vassouras, em Petrópolis. Existe descendente de Dom Pedro II no Brasil. E se voltar o Império do Brasil, já tem um rei. Vocês sabiam disso? Então é fácil você olhar para essa história e ver que 200 e blá anos depois, Faraó não sabia mais quem era José. É fácil. Mas o interessante aqui é o seguinte, que ele olhou para essa situação e falou: esse povo está crescendo muito, esse povo está crescendo demais, eles estão crescendo igual com ele, é coisa de louco. Então eu tenho uma ideia do que é que eu vou fazer. Eu vou socar mais trabalho neles, porque os hebreus trabalhavam nas construções. Então essas pirâmides que a gente vê aí, quem construiu foi esse povo aqui, ó. Então toda a grande estrutura do Egito, que foi construída pelos braços de quem? Dos hebreus. Era muito trampo, era muito trabalho, mas eles dobraram o trabalho. Até então eles só construíam. Aí ele fala: eu vou fazer o seguinte, agora vocês vão fabricar o tijolo, vocês vão fabricar o betume, que é o cimento antigo, para que vocês cheguem em casa moído, destruído, e não tenha condição de se multiplicar. Mas o que Faraó não sabia, sabe o que é? Que existia uma promessa do Deus Todo-Poderoso. Essa promessa foi dada a Adão: encher e multiplicar a terra. Essa promessa foi dada a Noé. Essa promessa foi dada a Abraão. Abraão, sai da tua tenda, olha para as estrelas. Quantas estrelas aí? Não é muita. Assim vai ser tua descendência. Olha para as areias do mar, da praia. Assim vai ser tua descendência. Encherei, multiplicarei, te farei uma nação, te espalharei pela terra. Ou seja, havia uma promessa de multiplicação sobre o povo de Abraão. Havia uma promessa de Deus que o povo ia crescer e multiplicar. Só que agora Faraó tem uma ideia para que a promessa venha a ser barrada. Faraó tem uma ideia para destruir o físico dos hebreus, para que uma promessa não aconteça, por causa dos desdobramentos da promessa que eu acabei de falar: ficar forte, invadir eles, tomar a terra do Egito. Só que Faraó não sabia que havia. Quem fez a promessa foi o Deus Todo-Poderoso, dono dos céus, da terra, do mar, do que há embaixo da terra. Um Deus que era ontem, é hoje, será amanhã. Um Deus que criou tudo que nós vemos, e as coisas invisíveis foi Ele que criou. Então Faraó não sabia que sobre aquele povo existia uma promessa feita pelo Deus Todo-Poderoso. E assim ele colocou uma carga de trabalho dobrada sobre ele. Só que olha o que é que a palavra fala: contudo, quanto mais oprimiam, tanto mais se multiplicavam. Eita! Sabe o que é isso, meu amado? Se há uma promessa sobre as nossas vidas, pode se levantar um inferno com estratégia mirabolante. A promessa de Deus vai se cumprir em nossas vidas. Podem maquinar, podem tramar, podem se organizar, mas se a promessa vem do alto, se a promessa vem de Deus, não vai
uma coisa: a promessa não está atrelada ao que tu está vivendo hoje. O cumprimento da promessa não está atrelado ao tipo de aflição que nós estamos passando. A promessa foi o seguinte: multiplicarei, serás fecundo, encherás a terra. A promessa não foi só multiplicarás quando estiver vivendo bem. A promessa não foi, a promessa não foi, eu vou cumprir minha palavra só quando você estiver em tempo de paz, em tempo bom. Não, a promessa foi: multiplicarás, ponto. Independente do que nós, eu e você esteja vivendo, a promessa continua valendo. O problema é que quando chega o tempo de aflição, quando chega o tempo de guerra, quando chega o tempo de deserto, quando chega o tempo de luta, o cristão acha que a promessa foi cancelada pelo aquilo que você está vivendo. Você olha para aquilo que você está vivendo e pensa: e a promessa não foi verdadeira. Porque se fosse verdadeira, eu não estaria passando por isso. Mas me fala uma coisa: a promessa foi liberada sobre uma circunstância ou foi liberada pela voz do Deus Todo-Poderoso? É independente se o trabalho dobrou, se o trabalho diminuiu, se não tem trabalho, se eu estou passando por deserto, se a casa está caindo ou não, a promessa está de pé. E Satanás é inteligente. Por que ele é inteligente? Porque ele sabe que em toda aliança existem as partes. Se você fizer isso, eu farei isso. É assim ou não é em toda aliança? E uma das cláusulas da nossa aliança está lá em Hebreus 11, que a fé é a certeza das coisas que eu não vejo, e a certeza das coisas que não acontecem, que eu não estou enxergando. E no verso 6 fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Então uma das cláusulas da nossa aliança é a fé. Mas se a fé é a certeza do que eu não estou vendo, o que é que Satanás faz? Ele põe na tua cara aquilo que tu está vendo. Porque se a situação que você está passando é igual ao que esse povo estava passando, de aflição dobrada, de coronavírus, de desemprego, de um monte de coisa, ele joga na tua cara e ele arranca a fé de dentro do teu espírito e da tua alma. E aí a promessa não se cumpre. Por quê? Não é porque Deus não quer cumprir a promessa, porque ele não está olhando, ele está olhando para a terra e não está encontrando o solo fértil para que a promessa se cumpra. Ai, pastor, mas toda promessa tem que se cumprir, porque foi Deus que falou. Ele falou e ele vai cumprir o que ele falou. Mas nós temos que cumprir a nossa parte na aliança. Quer um exemplo? Vou te dar um exemplo. Toda vez que Israel se desviava, o que é que acontecia com eles? Pode ver o livro de Juízes todo. O livro de Juízes é cai, levanta, cai, levanta, cai, levanta, desvia, retorna para Jesus, desvia, retorna. Um juiz morria, o povo se desviava. O que é que acontecia? Se vocês se desviarem do meu caminho, adorar outros deuses, eis que eu trago um povo para levar vocês para cativeiro. E tudo isso acontecia. Aí o povo ia para cativeiro, às vezes ficava em cativeiro dentro da própria terra, às vezes era levado para cativeiro, aí se arrependia, chorava. Por quê? Porque tem outra promessa. O povo, segundo a Crônica 7,14, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, orar, se arrepender, né, eu vou ouvir a oração dos céus. Ou seja, são as promessas que está aqui na Bíblia. Aí o povo se convertia, se arrependia, Deus levantava um juiz, libertava o povo de novo. Ou seja, a promessa se cumprindo de acordo com o coração do homem. Vocês estão entendendo? E aí o juiz morria, o povo voltava a se desviar, acontecia de novo, que está lá em Deuteronômio. Aí o povo se arrependia de novo, chorava de novo, clamava o nome dele. Deus levantava outro libertador, outro juiz, e trazia o povo de volta. E isso foi o livro de Juízes todo. Por quê? Porque existem várias promessas. Se me obedecer, se me buscar, a prosperidade, a bênção vai estar sobre a sua casa, sobre a sua vida. Mas se adorar outros deuses, vai acontecer isso. E se vocês que se chamam pelo meu nome se arrepender, clamar e orar, se converter dos maus caminhos, eu vou ouvir do céu. Ou seja, são várias promessas, e de acordo com o nosso coração se movimenta,
movimenta, as promessas vão se movimentando. Ou seja, a infidelidade nessa aliança é nossa, não é dele. E a prova está aqui, ó. Quanto mais oprimiam, mais eles se multiplicavam. E eu não vou nem falar dessa estratégia do inferno. Eu lembrei agora que a pastora já pregou sobre isso. Satanás põe trabalho, acaba com o teu físico para tu não buscar a presença de Deus. O que eu quero falar é esse termo aqui, ó. Quanto mais oprimiam, tanto mais multiplicavam. Gente, veja só. Quanto mais colocavam carga nele, a palavra não está falando, quanto mais colocavam carga nele, eles continuavam multiplicando. Porque isso aí já seria um grande milagre. Por quê? Quanto mais descia o trabalho dele, eles continuavam multiplicando. A promessa continuava sendo cumprida. É ou não é? Mas a palavra fala o seguinte: quanto mais afligiam, mais se multiplicavam, tanto mais. Então, na proporção que vinha a aflição, era a proporção que Deus acelerava a promessa. Vocês estão entendendo? Por isso que eu estou bem devagarinho para o que está do meu juízo entrar no teu juízo. Porque é o seguinte, ó, Deus fez uma promessa, vocês vão multiplicar. Então, quanto mais descia o rei deles, se a promessa se cumprisse, normalmente era perfeito. Mas eu vejo aqui um negócio que acelera o cumprimento de promessa. Porque é claro, ó, quanto mais, quem está estudando português sabe o que é isso aqui, entendeu? Quanto mais oprimiam, tanto mais multiplicavam. Ou seja, a promessa não acontecia normalmente, não se cumpria normalmente, ela subia o nível. Ou seja, ela era mais intensificada, o cumprimento da promessa, à medida que afligiu mais. Ou seja, Faraó, achando que ia destruir uma promessa de Deus, na verdade ele estava sendo um instrumento para que a promessa acontecesse mais rápido, para que ela fosse mais intensificada. Quanto mais oprimia, quanto mais chicote descia, quanto mais trabalho via, mais se multiplicava. Ou seja, chegava que mais fosse em casa para dar lugar e fazer menino. O que é que Deus está falando? Que há um fator que é acelerador de cumprimento de promessa. O que é que o Senhor está falando, pastor? Que eu não estou entendendo, alguns já entenderam. Existe algo que é acelerador de promessa. O que é? A aflição. Como assim, pastor? A aflição acelera o cumprimento da promessa. Deserto acelera o cumprimento da promessa. Pastor, qual que é que o senhor está pregando? Eu estou falando para você que há algo igual aquele negócio que a gente põe no chuveiro, que aumenta a pressão da água. Não é? Como é o nome desse negócio? Oi? Como é que é? É um trecozinho que a gente põe no frango. É esse negócio, pressurizador. Existe um pressurizador dos céus que faz as promessas serem intensificadas. Qual é o nome disso? Deserto, aflição, luta, guerra, pandemia, coronavírus. Tudo isso, meu amado, é uma grande oportunidade para Deus olhar dos céus e olhar para a terra e falar: eita, eu estou vendo que o meu povo está sendo afligido. É hora de acelerar a promessa. É hora de acelerar a promessa. É hora de acelerar. Mas deixa eu falar uma coisa para vós. Nem todos aguentam o acelerador, o pressurizador de promessa. Ai, pastor, glória a Deus, aleluia. O que Deus está te falando? Que a tua resposta no meio da aflição, o teu comportamento no meio dessa pandemia, o que eu acabei de falar aqui, ó, no meio da guerra, da luta, você decide ser infiel ao Senhor.
Ou seja, retardamento de promessa. Agora, no meio da pandemia, no meio da luta, do caos, do desemprego, da incerteza, no meio do deserto, no meio da aflição, no meio quando está faltando comida em casa, no meio quando está chegando um monte de boleto do SPC e do Serasa, no meio da doideira total, lembre-se, há uma promessa sobre a minha vida, há uma promessa sobre a tua vida, há uma promessa sobre a tua casa. Quem vai decidir se essa promessa vai ser acelerada é você. E eu fico triste porque ao longo da minha história do Evangelho, o que eu vejo de crente retardando a promessa quando chega o dia da aflição, não é no gibi, rapaz, uma tuia assim, ó. Pessoas que tanto mais chega a aflição, Deus quer trazer tanto mais o cumprimento da promessa, a pessoa desiste. Sabe aquele ditado, amigos, quando envolve dinheiro, dinheiro à parte, não é assim? O que eu já vi de irmãos largando sociedade, largando família, porque chegou o dia do dinheiro ruim, chegou o dia do deserto financeiro, porque chegou o dia da aflição. Quando a aflição bate na cabeça, pastor, falar do altar é fácil, mas eu tenho propriedade para falar, porque eu vivi isso lá atrás. No dia que o deserto pegou, no dia que o bicho pegou, lá atrás, em 2011, teve crente que me levou para a igreja, colocando, daquele treco no olho, de pirona no olho, para fingir que estava com conjuntivite, para não ir trabalhar, porque a aflição era muito grande. Ou seja, o pressurizador dos céus, para multiplicar, para acelerar a promessa batendo na porta dele, e ele fingindo estar doente para fugir da aflição, porque tem gente que só sabe adorar a Deus quando está tudo bem. Mas deixa eu falar uma coisa para você: adorar a Deus quando está tudo bem é um ato de gratidão. Um pouquinho mais baixo, vai. Eu quero ensinar esses segredos espirituais para a igreja. Adorar a Deus quando está tudo bem é gratidão. Deus, muito obrigado pelo que o Senhor fez. Realmente a tua palavra é viva, a tua palavra é eficaz. Realmente o Senhor é fiel, cumpriste a tua promessa. Aleluia, glória a Deus. Gratidão. Agora, ser fiel ao Senhor, adorar o Senhor no meio da aflição, é tu estar acionando o gatilho dos céus. Acelera a promessa, Jeová. Acelera a promessa, Senhor. Acelera a promessa, Senhor. A aflição está aumentando, então aumenta o cumprimento da promessa. São segredos espirituais. E aí o que a igreja faz? Na hora que Deus está acelerando para a promessa chegar na gente, os crentes ficam puxando o freio de mão, dando cavalo de pau. Como é que fecha? Como é que puxa o freio de mão? Murmuração, reclamação, desiste. Eu acho que não foi isso que Deus queria para mim. Eu vou desistir desse casamento. Eu vou desistir dessa empresa. Eu vou desistir dessa igreja. Eu não quero mais isso. E na verdade é um aceleramento dos céus que está chegando na nossa vida. Mas pastor, eu não aguento. É muito tempo de aflição. Mas deixa eu te falar. Não sabe quantos anos esse povo ficou nessa aflição? Vocês sabem. Porque até então, Moisés não tinha nascido ainda. Vocês vão ver que Moisés vai nascer no capítulo 2. E a gente sabe que Moisés ficou 40 anos dentro do palácio de Faraó, como príncipe. Olha, o bicho é forte, o negócio é forte. Então, no mínimo, essa aflição aqui ficou mais 40 anos na vida desse povo. E aí, quem é que aguenta ficar 40 anos debaixo da aflição? Eu passei 2 anos só na prova, pastor, quase que eu desvio. Eu estou 7 anos na prova, pastor, estou quase pedindo para sair.
40 anos, mas acabou não, porque quando Moisés liberta eles, são mais 40 anos, no deserto, 80 anos. Só isso. 80 anos, pastor. 80 anos. E não acabou não. Porque depois que Josué assume, tinha Jericó para lutar, tinha Ai para lutar, tinha um monte de luta ainda, era guerra que só molecha. Mas a promessa, ó, se cumprindo. Porque a palavra fala que quando ele sai, 40 anos depois, chegaram 70. Tá? 70 chegaram lá. Depois disso daqui, saíram quase 3 milhões de judeus do Egito. É cumprimento de promessa ou não é? É aceleramento de promessa ou não é? Mas estavam debaixo de aflição ou não estavam? Mas Deus estava acelerando a promessa ou não estava? Então a condição que você está nesse momento não quer dizer se a promessa está se cumprindo ou vai se multiplicar. O aceleramento da promessa, isso não quer dizer nada. Isso é mentira de Satanás na tua frente. Ai, não tem emprego, nada muda, é todo ano lutando, é todo ano, ai meu Deus, não aguento mais, é todo ano confusão, é todo ano vermelho, é todo ano não sei o quê. Ei, a promessa não está vinculada ao que tu está vivendo no presente. A promessa está vinculada a como o teu presente, o teu coração responde diante da aflição. Só isso. Faraó não sabia que ele estava tentando. A desculpa dele era o crescimento do povo e o medo do povo se tornar forte. Mas na verdade ele estava sendo usado por Satanás, porque já havia a promessa do libertador. E eles sabiam que o libertador estava para nascer. A maior prova que eles sabiam que o libertador estava para nascer, que ele mandou matar só os meninos. Por que ele não mandou matar também as meninas? Hein? Agora me responde, só quem faz menino é menino, é? Não precisa de uma mulher para fazer menino, não precisa. Então você vê que a desculpa do inferno do crescimento era mentira. Porque ó, analisa racionalmente. Tá bom, vai matar todos os meninos que nasceram. E os que nasceram? Não pode pegar as meninas que nasceram não? E fazer filho não? Pode ou não pode? Tá bom, todos que nasceram vão morrer. Mas os que já estão vivos vão ficar capados? Vão poder fazer menino mais não? Então vocês estão entendendo que a desculpa do inferno, do crescimento, era mentira? Era a desculpa enganando. Na verdade, ele queria aportar uma promessa de Deus, que era o nascimento do libertador, para libertar o povo, para retornar para a terra prometida. Outra promessa. Só que aí ele cai do cavalo de novo. Por quê? Ele resolve aloprar. Fala para as parteiras, pode ler aí, capítulo 1 e 2. Fala para as parteiras, ó, todos os meninos que nascer, joga no Nilo. E aí as parteiras, temente a Deus, não fez isso. Aí quando o faraó chegou, rapaz, por que vocês estão me enganando? Rapaz, as mulheres hebreias são muito fortes. Quando elas entram no trabalho de parto, que a gente vai chegar lá, os meninos já nasceram. Ah, é? Então a partir de agora, todo menino que nascer eu vou matar. Mal sabia ele que ele queria eliminar uma promessa, que é o nascimento do libertador. Eu já provei aqui, provei ou não provei? Provei ou não provei? Mal sabia ele que ele ia pegar a promessa e colocar dentro do palácio e dar aula para ele. Por que, pastor? Porque Joquebede, ela põe Moisés no 6 de junho, lá na margem do Rio Nilo. Quem é que decide tomar um banho? A filha do faraó. Ninguém ouviu o menino chorando. Quem é que ouviu? Só ela. Por quê? Porque quem não tem condições de manter uma promessa, Deus não vai abrir os olhos espirituais e o ouvido espiritual. Isso é outro tema. Outro dia eu entro nesse mistério, tá? Outro dia eu entro nesse banco. Quem não está preparado, Deus não vai abrir os olhos. E como a promessa é grande, já que Satanás estava querendo apertar o povo para acabar a promessa, aí Deus falou: ah, é, Satanás? Então tá bom, deu um cutucão na filha de faraó, vai lá, vai tomar um banhozinho. Quando chegou lá, rapaz, é um dos filhos dos hebreus. Chama, deu ordem para a empregada dela, pede para uma hebreia cuidar dela. Quem é que foi justamente cuidar do Moisés?
Joquebede, a mãe dele, colocou ele no rio. Olha só, aí agora ela pode cuidar da promessa sem a perturbação do faraó que quer matar o menino. Quando o menino cresceu, para onde é que levou o menino? Para dentro do palácio faraó. Se tornou príncipe do Egito. A melhor educação da terra, Moisés teve. Ou seja, Satanás queria destruir a promessa. Olha só a igreja. Na verdade, ele só acelerou o cumprimento da promessa. Quando ele aloprou e quis acabar de vez mesmo, ele colocou a promessa dentro da casa dele para ele cuidar da promessa. Ele investiu na promessa. Ele lapidou a promessa. Ele deu toda a instrução, sabedoria, conhecimento de tudo. 40 anos se passam e Deus fala: agora, Satanás, que tu cuidou da minha promessa, Moisés, vem, que agora que eu vou tirar meu povo do Egito. O que é que Deus está falando? Tempo de aflição. Projeto de Satanás para te destruir. Projeto de Satanás para destruir a nossa nação. Ele outra vez vai cair do burro. Por quê? Porque Deus pega a aflição para acelerar a promessa. Deus pega aquilo que é confuso, põe dentro do palácio do Egito e faz o Egito cuidar da promessa. Deus está falando: não se desanima por causa da aflição. Igreja, não murmura, não reclama, não desanima, não toma a decisão errada, não larga, não faça nada, fica na presença, porque esses tempos é tempo de aceleração de promessa. Ai, pastor, mas aprontaram para mim, para me derrubar. Estão falando mal de mim. Fica de boa, é aceleração de promessa, meu pai. Aí, pastor, a igreja está fechada, 50% da renda entrou. Será que quando faltava vai voltar menos? Rapaz, vocês vão ver o que vai se tornar eleitos em Cristo depois dessa aflição. Eu tenho certeza, porque eu confio nisso aqui, ó. Está na aflição, está na porta fechada. Eu confio nisso aqui, ó. A promessa está sendo acelerada. E o líder de ministério que está atento nisso, está em casa adorando, exaltando o Rei da Glória. Ah, mas faz 50% aumento da renda. É tempo de aflição. Não é? Como é que é, irmão? A aceleração de 5 anos para 5 meses a promessa foi liberada sobre o pastor. Verdade, irmão. Mas pastor, como é que eu vou fazer para pagar o aluguel? Rapaz, eu não estou preocupado não. Eu queria que você fizesse parte disso, mas eu sei que está tendo aceleração. Lembra quando a gente passou uma aflição lá na outra igreja? Primeiro tentaram me derrubar, não conseguiu, a casa caiu. Não é? É o que o faraó está tentando fazer, está tentando acabar com ele, cresceu mais ainda. Não é? Aí depois tentaram chamar a polícia. Ixi, aí Deus trouxe isso daqui, ó. Então vocês entendem que o segredo é como a gente se comporta no meio da aflição. Comportamento no meio da aflição. Para de reclamar. Para de tentar entender o projeto de Deus. É loucura o negócio de Deus, pai. Como é que um cara que já trabalha igual escravo, ele já era um escravo, dobra a quantidade de serviço e o cara consegue chegar em casa e fazer menino, hein? Como é que é isso? Não é doideira? É ou não é doideira? Como é que Faraó quer matar as crianças? Porque ele quer matar o libertador, que ele já está sabendo. A filha dele pega o menino e fala: não, você vai criar, e ele aceita. Como é que é isso? Porque as coisas, como Deus opera, é loucura para nós, seres humanos. Mas para ele que está no céu, está no controle de tudo. Então ele está querendo trazer aceleração nas nossas vidas, no nosso ministério, empresa. Eu já falei com o Marcelo: rapaz, essa crise aí só vai sair quem é forte. É ou não é? Mesmo que a gente saia se capengando, todo destruído, mas é tempo de aceleração de promessa. Então fica firme. Perdi emprego.
pastor, a empresa está zoada. Continua adorando a Ele, continua exaltando a Ele, porque esse é o terreno fértil para Deus. Colocar o pé no acelerador para dar um ponteiro lá para 220 e acelerar a promessa. Mas só vai entender esse bonde passando quem está atento. Eu quero muito que a Helenice em Cristo esteja atento no que está acontecendo. É guerra, é pandemia, é coronavírus. Será que eu vou pegar? Não vou pegar? Eu estou atento depois, no aceleramento. Então, igreja, não reclama, não murmura. Está doendo? Dobrou a aflição, pastor. Deixa o chicote estralar. Tanto mais afligia, mais multiplicado. Tanto mais estão nos afligindo, tanto mais a promessa acelera em nossas vidas. Amém? Vamos adorar o nosso Senhor. Se tentam destruir-me, zombando da minha fé e até tramam contra mim, querem trilhar meus poços, querem frustrar meus sonhos e me fazer desistir. Mas quem vai apagar o selo que há em mim, a marca da promessa que Ele me fez? E quem vai impedir? Se decidir estou, pois quem me prometeu é fiel pra cumprir. Presidente da República, quanto mais afligia ele crescia de golpe. É ou não é? Mesma coisa hoje, quanto mais bate nele, mais fica claro que ele está no caminho certo. É ou não é? É uma lei espiritual, meu amado. Nada vem assim, ó, de mão beijada. A gente acha que as coisas vão acontecer
sendo bombejado na nossa vida. Não, tem aflição, tem guerra, tem luta. E a tua resposta no meio da aflição vai determinar o aceleramento da promessa ou não. Então fica firme, não desiste, não abandona, não larga, não revida a acusação, não revida a agressão. Fica na presença, que o nosso Deus está contemplando tudo, e Ele tem poder para mudar tudo a hora que Ele quer. Vou falar algo. Eu declaro em nome de Jesus, toda eleitos em Cristo, e todos que estão ouvindo essa ministração, entrando debaixo dessa nuvem do aceleramento da promessa, e tocar nessa nuvem e viver esse aceleramento. Para viver aceleramento significa que você está na aflição. Então eu determino que você vai ficar firme nessa aflição, que você não vai se desviar nem para a direita nem para a esquerda no meio dessa aflição. E Deus está vindo dos céus trazendo a aceleração de toda a promessa que Ele liberou pelos seus profetas e pela sua palavra na tua vida. Você vai viver essas promessas em nome de Jesus, porque a marca do Deus Todo-Poderoso, o sangue do Yeshua HaMashiach, é sobre a tua vida. Eu tenho a marca, eu tenho a marca. Eu tenho a marca da promessa. Eu tenho a marca da promessa. Ele me Tu és o dono da igreja, meu amado. Tu és o nosso pastor.
nosso mestre, ensina a igreja a suportar o dia da aflição dobrada. Ensina cada um que está vendo essa ministração a ficar firme no dia da aflição dobrada. Eu fico imaginando o dia que os hebreus receberam a notícia que eles iam trabalhar dobrado. Imagine a dor, a tristeza, a decepção. Então, Senhor, ensina cada um a ficar firme no dia quando ele receber a notícia ruim. Que ele venha ser lembrado dessa palavra. Aceleração de promessa, aceleração de promessa, aceleração de promessa. E ele venha ficar firme. Que o amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor Jesus, as ricas consolações do Espírito Santo venha sobre todos nós. Eu declaro uma semana abençoada, uma semana de gratidão, de adoração, e não uma semana de murmuração. Eu declaro em nome do Senhor Jesus uma semana poderosa.